Bom, o Romildo e a Carol hoje são obreiros da Igreja Universal. Mas o Romildo, ele já foi pastor da igreja. Como é que foi isso? Quando você começou como pastor? Onde? Por quanto tempo? Como é que foi essa trajetória, Romildo? Bispo, começou muito cedo. Minha família chegou na igreja, a gente era criança, e minha família era toda destruída, né? Casamento da minha mãe, meu pai doente, vivia uma vida totalmente destruída, miséria. E quando a minha mãe chegou na igreja, então ela começou a usar a fé no sacrifício. Começou a usar a fé. E muito cedo eu vi a vida do meu pai sendo transformada dentro da igreja. Ele era uma pessoa muito, muito louca, assim, muito rebelde, uma pessoa doente, agressiva. E eu vi que através da fé da minha mãe no altar, a nossa família foi transformada. Eu era doente e fui curado. Então 13 para 14 anos, surgiu o desejo de ganhar almas. Então eu virei obreiro, logo depois fui para a obra como auxiliar. Isso onde? Isso no estado do Acre, em Rio Branco. Você é de lá? Eu sou natural de Rio Branco, no Acre. Tá. E lá no Acre, a gente começou... Eu já tinha visto, testemunhado a minha família mudar, a minha vida mudar. Então eu comecei a pregar para as pessoas, que as pessoas também, elas teriam a vida delas transformada, mudada, se elas depositassem a vida delas no altar. E em Manaus a gente teve oportunidade, o privilégio de fazer reuniões na catedral, né? E ali a gente via, porque a gente pregava para as pessoas, e quando as pessoas obedeciam, a vida delas mudava. Então as pessoas davam testemunho, as pessoas... E a gente feliz com aquilo, porque a gente sabia do que a gente estava pregando, que era a verdade, e a gente via o resultado na vida das pessoas, porque elas voltavam felizes depois. Mas quando foi um dia, eu tive um desvio de conduta, eu fui desligado do quadro de pastores, e fui viver a minha vida. E me afastei de Deus. E nisso o orgulho tomou conta de mim. Mas quando se desliga de pastor, isso não significa que o rapaz não possa continuar na igreja como membro, buscando. Ele até é orientado para isso, mas no seu caso, você se afastou. Eu me afastei. O bispo na época até tinha falado, fica firme, pega firme na igreja, luta pela sua vida. Como pastor, não tem condição, porque você não tem condição agora no momento, mas fica firme, permanece, luta. Agora chegou a hora de você viver tudo aquilo que você pregou para o povo no altar. Mas aí eu fui dominado pelo orgulho. E aí o orgulho fez com que a minha vida virasse de cabeça para baixo, né? Então eu comecei a me envolver com bebedice, com prostituição, fui para o mundo. Você disse que quando você deixou de ser pastor da Igreja Universal, houve convites de denominações para que você fosse pastor. Sim, inclusive foi feito propostas, e não foi uma só, e propostas indecentes, assim, por exemplo, você vem para cá e você vai fazer a sua vida. Você vai construir um império. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não. E aí eu lembrava do que o bispo ensinava, orientava a gente quando era pastor e tal. Eu falei, meu Deus. Quando você estava afastado, você ouvia pessoas falando mal, pessoas que consideravam que os bastidores da Universal eram sujos? Você ouvia pessoas falando mal da igreja? Eu ouvi bastante. E o que passava na sua cabeça? Porque elas falavam do que elas não conheciam. Mas você conhecia os bastidores da igreja? O além da porta do altar? Então, você sabia da verdade. O que passava na sua cabeça quando elas falavam mal? Eu pensava que elas não sabiam o que estavam falando.
E aí era onde eu defendi a causa, né? Porque era injusto o que eles estavam falando. E várias vezes eu me posicionava, apesar de não estar firme, não estar vindo, mas eu falava, não, eu tive lá dentro. Eu conheço os bastidores. Eu tive 7 anos lá dentro. Você nunca teve, você nem sabe o que está falando. E como é que foi essa volta para a fé? Não simplesmente para a igreja, mas essa volta para o altar, o Romildo. Foi muito forte, bispo, porque eu lembro que eu cheguei para Deus, diante do altar, e falei para Deus, Deus, eu pago o preço que for para eu ter paz. Eu faço o que o Senhor quiser para eu ter a certeza da minha salvação novamente. Porque eu não tenho paz, eu vivo num desassossego, uma inquietação, e eu tô mal, eu traio a minha esposa, eu botei tudo para fora naquele dia. Botei tudo para fora. Naquele dia eu tive uma experiência com Deus. E ali Deus começou a me limpar. E logo depois, em seguida, veio a campanha da Fogueira Santa. E eu falei, agora é a hora de eu provar a mim mesmo. Porque durante 7 anos da minha vida eu preguei para as pessoas, orientei as pessoas, ensinei as pessoas, passava o Espírito para as pessoas. Eu vi a vida da minha família ser transformada. O meu pai foi mudado, eu fui curado, os meus irmãos foram transformados. E aquela palavra se cumpriu na vida da minha mãe, que diz que eu e minha casa serviremos a Deus. Eu vi, e além de ver dentro da minha casa, eu preguei 7 anos e vi na vida das pessoas também a palavra se cumprindo. Eu falei, agora chegou a hora, a minha vez. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro sacrifício. E aí eu fui vendo, meu casamento foi transformado, a minha vida foi transformada, a minha vida financeira Deus foi abençoando. E eu fui pagando todas as dívidas. Hoje eu tenho um compromisso de uma empresa como uma empresa normal, mas eu não tenho mais dívidas. E hoje eu sou feliz. Hoje você trabalha ainda com confecção? Sim, senhor, com confecção. E a empresa está prosperando? Prosperando, graças a Deus. Tenho visto Deus pôr a mão, né? E sempre uma fogueira, a gente vai com mais força, né? Sempre vem uma, a gente coloca toda a força. Vem a outra, Deus abençoa a gente mais, a gente vai com mais força ainda. E hoje, obedecendo a palavra de Deus, a direção que é dada no altar, eu tenho visto Deus só me honrando.